Ora, muito boa noite, sejam muito bem-vindos uma vez mais aqui ao Espartano. Hoje vamos estar à conversa com Alexandre Godinho e Alexandre Guerreiro. Vamos fazer aqui um bocadinho o comentário que tivemos sobre alguma análise ou alguns comentários do Mustafa e partindo também para alguma atualidade que vivemos hoje em dia que de algum modo está a passar, digamos, despercebida. Comigo vai estar o Rui Dias. Eu sou o Pedro Duarte e começava desde já a pedir, enfim, aos convidados para se apresentarem, falarem um bocadinho para saber como é que eles estão. Está tudo bem com vocês? Olá, boa noite, Rui. Boa noite. Se calhar vamos começar pelo Alexandre Godinho e depois para o Alexandre Guerreiro. Isto é melhor. Fácil. Então faço já aqui a entrada. Boa noite, Rui, boa noite, Pedro. Obrigado pelo vosso convite para estar aqui no Espartano e com os vossos ouvintes, que aproveito desde já para saudar. É sempre um prazer vir discutir o Sporting, embora estejamos a passar por um tempo que não é o melhor, não temos o nosso clube no patamar onde naturalmente o gostávamos de ter, isso acho que é consensual para todos, mas aqui estamos, portanto saudar os vossos ouvintes e vamos ter com certeza aqui uma conversa que vai ser interessante e vai ser frutífera para todos. Sim, senhora. Alexandre Guerreiro, umas palavrinhas só para antes de começar? Sim. Portanto, começo também por saudar os dois, saudar o Rui, saudar o Pedro e novamente também o Alexandre Godinho e a Sara, que neste momento ninguém vê nem ninguém ouve, mas já se percebeu que é a nossa produção. E saúde todos aqueles que nos veem, que ela está na Regi, aqueles que nos ouvem e aqueles que nos veem, portanto saúde-os a todos e espero realmente que seja uma conversa profícua, como aliás foi a última em que eu participei, sei que têm sido as últimas que vocês têm organizado, por isso tudo o que contribua de alguma forma para algum esclarecimento ou para alguma reflexão sobre situações importantes, que neste momento a esmagadora maioria delas podem estar a refletir-se no Sporting, mas de hoje para amanhã podem refletir-se noutro clube, e algumas até de alguma forma refletem-se já noutro clube, portanto vamos a isso, é um prazer. Ok, então eu começo desde já para o Alexandre Godinho, digamos, e falando um bocadinho na vivência que o Alexandre Godinho teve com os Goa e com as claques e como é que foi essa vivência, se foi uma vivência pacífica. Bem, eu diria que foi uma vivência que teve aqui umas fases, não é? O pelour que eu tive no mandato em que estive no Sporting era um pelour que só incidentalmente é que me obrigava a lidar mais diretamente com os Goa, que era uma coisa que estava destinada a outras pessoas. Nós tínhamos, como vocês sabem, tivemos uma pessoa que foi o Goa logo desde os primeiros momentos, depois até acabou por ser o team manager da equipa, que é o André Geraldes. Eu diria que nós tivemos uma primeira fase em que pegámos no clube num momento muito complicado do Sporting, com muito trabalho para fazer, muitos problemas para resolver, e no que diz respeito aos Goa tivemos logo alguns primeiros desafios que felizmente revelaram logo alguns frutos. Nós conseguimos centralizar alguma gestão logística que era necessária, que está muito relacionada com o posicionamento, com o dispositivo dos próprios Goa nessa altura que tinham no estádio, em termos de onde se localizavam os adeptos e prestavam o seu apoio à equipa. Conseguimos, como todos sabem, pela primeira vez reuni-los todos na zona da Curva Sul, da famigerada Curva Sul. A famosa Curva, sim. A famosa Curva Sul, e que teve logo aí, deu logo os seus frutos em termos daquilo que foi o espetáculo que foi possível proporcionar, mas permitiu trazer um enorme contributo em termos de segurança, de organização, de logística e tudo mais, e na forma como também organizávamos as coisas com as forças de segurança. Acho que aí todas as partes colheram enormes benefícios nessa medida. Depois posso dizer que o nosso mandato teve a felicidade, fruto também do trabalho que fomos fazendo, de ter sido um mandato que não teve incidentes, ok? Estou-me a referir, como é óbvio, desde a nossa entrada até à nossa infeliz saída, já lá iremos, que culminou com um incidente que também nos traz aqui hoje, mas durante o período que mediou esses dias não tivemos incidentes e que era uma coisa que em mandatos anteriores, e que não é uma coisa que é exclusiva do nosso clube, também como se passa noutros clubes, era profícua de vários incidentes. É normal haver notícias e referências
às confusões e aos conflitos que por vezes há nas deslocações para jogos fora, que ocorrem em estações de serviço, nas caravanas, nas ditas caravanas com adeptos, muitas vezes propícias a escaramuças e às vezes até coisas piores, não é? Que acabam até na prática de crimes, às vezes, consoante a gravidade, uns maiores, outros menores, agora não é isso que interessa, e conseguimos de facto mitigar isso, tanto ao ponto de dizer, com alguma sensação de dever cumprido, que foram quase inexistentes esse tipo de conflitos. De facto conseguiu-se fazer essa eliminação e é com algum regozijo que constato isso. Depois, não sei se queremos já dar esse passo ou se vocês ainda querem depois fazer as vossas perguntas mais específicas. Tivemos as questões relacionadas com os protocolos, de facto, renegociação de protocolos e tudo mais. Já existiam anteriormente. Os protocolos... Não é uma coisa nova da vossa direção, já existia esse protocolo? Não, de todos. Os protocolos já vinham de direções anteriores, foi uma coisa que a partir do momento em que se calhar as claques deixaram de ser claques e passaram a ser grupos organizados de adeptos, passaram a ter essa componente e essa necessidade desse tratamento, passava necessariamente por acordos que depois ficaram mais na retina como a questão do protocolo. E dizer também, já agora, como estava-me a referir esta passagem de claque para Goa, que isto é uma questão que está muito relacionada também com as alterações legislativas que foram sucedendo ao longo do tempo, que são também o reflexo, e eu acho, e quero fazer aqui um pouco de justiça, porque acho que essa justiça é feita poucas vezes, são também um pouco o reflexo da promoção, da intervenção e do trabalho que foi sendo feito pelas forças de segurança, que têm aqui uma intervenção que não é de escamotear, mas muitas vezes acaba por o ser, e que foram apelando às autoridades legislativas, foram apelando aos sucessivos governos e entidades com supervisão e tudo mais, que fossem fazendo essas modificações, essas alterações legislativas que acomodassem muitas das preocupações que os dispositivos de segurança têm, que as várias dificuldades que os jogos trazem para as forças de segurança. Montar estes dispositivos não é fácil. Eu pude assistir aí sim, já muito mais relacionado com a minha área, que era a área do património e da logística e operações, pude assistir a algumas dessas reuniões, pude assistir ao contexto que envolvia essas reuniões e à preparação no pré-jogo, especialmente então nos derbys, os Sportings Benfica, nos clássicos Sporting Porto, e vice-versa, não é? Quando nos deslocávamos, eram reuniões e eram contactos e tudo mais, que de facto revelavam todo o trabalho que está ali por trás e que muitas vezes não se fala muito nisso, não tem uma vertente muito pública, mas estamos a falar de um esforço conjunto das forças de segurança e dos próprios clubes e das entidades, não, dos departamentos de segurança e de logística dos clubes, que criam muitas questões, suscitam imensas questões, e que por vezes não se faz essa justiça. Portanto, resumindo aqui um pouco, queria fazer essa referência e de facto as forças de segurança tiveram muito essa participação e essa preocupação que acabou por ser traduzida em algumas das medidas e das normas que foram sendo implementadas. Haverá com certeza muito trabalho ainda pela frente para fazer, não é? Aliás, temos sido confrontados, infelizmente, ao longo dos últimos meses e do último par de anos, talvez, com uma sucessão de incidentes que demonstram que isto não é um trabalho finalizado, ainda tem muito pela frente, e demonstram também, e aqui fazendo um bocadinho este paralelismo, ou este confronto entre aquilo que são os grupos organizados de adeptos e a respectiva legalização e a questão da não legalização ou de existirem grupos não legalizados, demonstra bem a preocupação e eu aqui e vou já concluir, deixar aqui só também um pouco partilhar alguma frustração de que por vezes se calhar não se tem dado esse tal devido valor e essa tal devida relevância às forças de segurança que sentem na pele a não legalização de algumas destas claques e de alguns destes grupos de adeptos, que lhes criam imensas dificuldades, porque ao não estarem legalizados, ao não poderem identificar as pessoas, faz com que o tratamento seja muito mais complicado, faz com que haja muito mais problemas aqui envolvidos.
E era aqui que eu queria agora acrescentar o Alexandre Guerreiro na conversa, junto com o Alexandre. Ou seja, isto porquê? Porque qual é, digamos, o benefício para as forças de segurança e até inclusive para os próprios clubes de realmente existir um protocolo destes, e se juridicamente este protocolo protege quem? Olha, antes de mais, começar por dizer que aquilo que o Alexandre Godinho referiu, de muitas vezes ser um trabalho que não é visto junto do grande público, parece-me que é essa a missão que se pretende efetivamente alcançar, ou seja, se durante os mandatos, independente naqueles em que o Alexandre Godinho fez parte, outros e relacionado com outros clubes, se não se ouvir falar de nada relacionado com este tipo de organização, não quer dizer que as coisas não estejam a ser feitas. O que quer dizer, muitas vezes, é que as coisas estão a ser bem feitas. Portanto, porque o que é que se visa nesse tipo de trabalho? É, acima de tudo, a descrição. Não é preciso expor-se publicamente que as coisas estão a ser feitas. As coisas acabam por acontecer. O pior será quando depois, de repente, se ouvem certo tipo de incidentes. Alguma coisa está aqui a falhar e aqui temos de perceber aonde. Ou nas forças de segurança, ou na direção dos clubes, ou num outro elemento qualquer, sobretudo quando falamos de grupos organizados de adeptos que, no fundo, não estão registados como tal, mas funcionam de facto como tal. Portanto, faz sentido, isto é apenas para complementar aquilo que o Alexandre Godinho disse, ou seja, se não se vê nada, e depois é um pouco injusto, porquê? Porque as pessoas acham que por não se ouvir falar que o trabalho não está a ser feito, quanto mais que o trabalho está a ser bem feito, mas no fundo é só para explicar às pessoas que faz sentido, é sinal que muitas vezes isto está a funcionar. Portanto, não é por nós vermos, não precisamos de ver apenas as coisas no terreno. Depois, relacionado ainda com isto, portanto, eu já me esqueci da pergunta. Alexandre Guerreiro, desculpa lá, mas está a funcionar porquê? Porque não acontece nada e só de vez em quando é que acontece alguma coisa, é isso? Em primeiro lugar, porque não acontece nada. Isso é um sinónimo que as coisas estão a funcionar. Em segundo lugar, porque há coisas que não podem simplesmente ser reveladas. As forças de segurança não podem expor a público, desde logo, quem são os seus agentes, quem é que os seus agentes estão a acompanhar, como é que a preparação é feita, ou seja, faz tudo parte dessa estratégia. É muito importante que assim seja, mas não seja para criar o elemento dissuasor no destinatário que são os grupos organizados de adeptos. E aqueles elementos que muitas vezes se infiltram nestes grupos, com o propósito ou de causar distúrbios ou até de manchar a reputação daqueles que integram estes grupos e que no fundo só querem mesmo apoiar o clube. Portanto, se não se sabe o que está a acontecer, não quer dizer que as coisas não estejam a ser feitas. E depois lá está, tenho de complementar também uma vez mais aquilo que o Alexandre Godinho disse, no sentido de reconhecer o valor às forças de segurança, porque se nós temos alguma lei com algum rigor e com alguma exigência, que não é perfeita, nem de perto nem de longe, e isto não se deve necessariamente ao decisor político, e decisor político não me refiro só ao governo, refiro-me também à Assembleia da República, ou seja, deve-se essencialmente a um esforço que tem sido feito por parte das forças de segurança, no sentido de ter uma lei que lhes permita controlar mais estes fenómenos, porque os grupos organizados de adeptos, e temos, por exemplo, como disse exemplo, um dos grupos organizados de adeptos do Benfica, que como nós vemos funciona sem nós sabermos bem como é que funcionam. Tem o melhor dos dois mundos. Por isso é que eu aqui há uns tempos escrevi para a página de Bruno Carvalho sobre isso, que é aquilo que se chama no terrorismo da porta giratória. Ou seja, quando querem, beneficiam do melhor estatuto por não serem grupo organizado de adeptos, mas depois, para receber apoio, para receber financiamento, acabam por beneficiar também. Ora, isto é que não pode ser. Portanto, nós não podemos ter o melhor dos dois mundos, mas, por exemplo, nós não sabemos, eu não sei quem é o líder, neste momento, por exemplo, dos No Name Boys, não sei. Não sei quem são as pessoas que apoiam esse líder, se é que seja um líder ou seja também uma liderança bicéfala, exemplo, ou tricéfala, é exemplo daquilo que se faz em alguns partidos políticos, não sei quem é a restante estrutura de apoio formal e menos ainda sei quem é que é membro da claque e quem não é, porque eu posso adquirir merchandising desse grupo organizado de adeptos, mas nunca ter sequer convivido com qualquer um desses elementos. O que é que acontece? Se eu um dia fizer alguma coisa que seja considerada crime ou contraordenação e empunhar um cascola ou um símbolo desse grupo organizado de adeptos, eu estou a manchar a reputação daqueles que efetivamente só se comportam de uma forma a dar apoio à claque. Portanto, é muito importante nós vermos que a lei que nós temos atualmente, volta a existir, é imperfeita, absolutamente imperfeita. Porquê? Porque tem de haver um nível sancionatório maior para os clubes que efetivamente prestem apoio aos grupos organizados de adeptos. E depois, por outro lado, não prevê todo o tipo de ilícitos, nem todo o tipo de mecanismos ao dispor das forças de segurança para conseguir, pelo menos, dissuadir os adeptos de cometerem certo tipo de ataques. Por exemplo, aquilo que aconteceu contra o autocarro do Benfica recentemente.
Mesmo o caso de Alcochete, vamos recuar a Alcochete, infelizmente, o facto de termos um vazio legal que não tipifica um crime de hooliganismo ou um crime, deem-lhe o nome que quiserem, mas que preveja uma realidade criminosa além do espetáculo desportivo, permite com que depois nós tenhamos situações como uma procuradora dizer que é terrorismo e dizer que aquilo que se passou no aeroporto do Funchal, que aquilo é um motim. Quer dizer, está tudo trocado, ou seja, dá aso a este tipo de coisas que depois permite a qualquer um aplique aquilo que quiser e depois, por outro lado, não enquadra juridicamente como deve ser o ato e muito menos acaba por ter um nível dissuasor. E depois tem ainda uma outra realidade, ou seja, a lei que nós temos atualmente de combate à violência no desporto e que contempla a realidade dos grupos organizados de adeptos, aquilo que prevê são todo o tipo de condutas até à chegada ao recinto onde decorre o espetáculo desportivo, no momento em que decorre o espetáculo desportivo e a partir do momento em que os adeptos saem do espetáculo desportivo para ir, por exemplo, às suas casas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é crime, por exemplo, a venda de bilhetes na candonga, como se diz na gíria, está contemplada nesta lei. O facto de haver algum tipo de quesílias ou de existir mesmo uma rixa, se calhar mais grave, está também previsto nesta lei, mas só é punível como ligado à violência no desporto se for ou antes ou depois de um jogo. Portanto, quer dizer, isto é esquizofrénico e tudo o resto que se passa à volta é punível pela lei geral. Não faz sentido. Não faz sentido. Mas já agora eu vou aproveitar, já que o Alexandre Guerreiro falou disso, a pedrada no autocarro do Benfica, onde aquilo pode ser considerado uma tentativa de homicídio a todo o plantel. Eu fiz esse enquadramento, tentei recolher alguns elementos, mas no dia a seguir, assim que vi que não passava daquilo e com base nos elementos que havia, eu não tenho a menor dúvida em configurar aquilo que aconteceu, que foi cometido contra o autocarro do Benfica, como uma tentativa de homicídio. Porquê? E é homicídio doloso, por um motivo muito simples. Quem sabe que está a passar um autocarro numa autoestrada, a partida não vai a 10 km, não vai a 20 km hora, portanto vai a um nível, a uma velocidade considerável, que faz com que o arremesso de uma pedra, se atingir o motorista ou se atingir alguma outra estrutura do autocarro e levar a que o autocarro se despiste, bem, para já isto pode provocar a morte do motorista, começa logo por aí, uma pedrada, porque a velocidade, acho que muita gente não está bem a ver... Quem acertasse, podia acertar num... O Zivkovic, apesar de tudo, teve muita sorte, apesar de tudo aquilo que aconteceu. E isto pode ser o suficiente para matar alguém, uma pessoa individualmente, ou quem atira uma pedra destas, para já quer acertar no autocarro. O que é que a pessoa interioriza para si? Que se sabe que o autocarro se pode despistar ou se sabe que pode matar alguém, e mesmo assim, apesar de não ser aquele o resultado que quer, mas se mesmo assim a pessoa diz, olha, se acertar isso acontecer, eu quero lá saber. Isto por si só já configura dolo, é o chamado dolo eventual. É perto da negligência, mas é o dolo eventual. Mas o que é que significa na prática? Que a pessoa está a admitir, quem tem uma conduta desta, está a ter uma conduta que é passível de ser entendida como uma tentativa de homicídio. Mas eu não tenho a menor dúvida. E depois temos as ameaças preferidas aos jogadores e até eventualmente um crime de dano por causa das pinturas feitas nas portas. Mas acima de tudo é tentativa de homicídio. Nós estamos a falar de uma situação completamente distinta daquela que aconteceu em Alcochete. Por exemplo, daquela que aconteceu na invasão do treino do Desportivo das Aves, também, depois de Alcochete. Como? Não são igualmente graves? Isto é... Não, eu não estou a dizer que não são graves. São todos graves. Sim, não é isso. A minha questão é porque é que não há capas de jornais a dizer Luís Vieira Mandante ou terrorismo no Seixal? Se calhar por um motivo muito simples. Se calhar por um motivo muito simples. Porque o erro, eu não quero chamar erro, se calhar porque a atitude lesiva, e verdadeiramente lesiva, foi aquela que foi feita pela Procuradora Cândida Vilar no caso de Alcochete. E no fundo todos os restantes sabem que os outros casos não são casos de terrorismo. Aliás, muita gente não sabe. Mas quando aqui há um ano houve um grupo de adeptos do Benfica que se deslocou ao Porto, julgo para jogar contra o Futebol Clube do Porto, e também foi apedrejado por um grupo de adeptos que se calcula que sejam afetos do rival, mas o autocarro foi apedrejado, houve adeptos do Benfica, tem um adepto que foi hospitalizado e tudo mais. A direção do Benfica solicitou junto do Ministério Público que este incidente fosse qualificado como terrorismo. E a meu ver,
por um lado bem e por um lado mal. Porquê por um lado bem? Porque se abriram um precedente relativamente ao Alcochete, então a partir dali tudo o que sucede, ainda por cima tratando-se de grupos com rivalidade, como seria Benfica e Porto, justificar-se-ia a aplicação por uma questão de coerência do mesmo critério. Por outro lado, era uma atitude desastrosa, porque não faz sentido tipificar aquilo como terrorismo. Ora, o que é que o Ministério Público respondeu à direção do Benfica? O Ministério Público disse que não se podia banalizar o crime de terrorismo, portanto ia claramente rejeitar a aplicação do crime de terrorismo para aquele caso, porque senão as estatísticas relacionadas com o terrorismo em Portugal iriam disparar. Ora, eu só chego a uma conclusão. Houve uma intenção clara de atingir com o caso de Alcochete e com a tipificação do crime de terrorismo a direção que na altura estava no Sporting Clube Portugal. Perfeitamente. Tanto assim é que este é o desfecho que nós temos agora relativamente ao Alcochete. Por algum motivo também desde o início que insisto que não faz qualquer sentido a tipificação do crime de terrorismo, quanto mais a autoria moral. Na pior das hipóteses seria um crime de motim, é que até aqui a procuradora Cândida Vilar acaba por exagerar na qualificação que faz, porque ao dizer que aquilo que se passou no Funchal, que foi um motim, não foi um motim, foi apenas uma altercação, apenas entre aspas, mas foi uma altercação entre adeptos e a equipa técnica, mas não houve agressões, não houve sequer não houve formal. E havia lá segurança, havia lá polícia. Um contexto completamente diferente. Agora, a meu ver, a tipificação do crime de terrorismo e a questão das coautorias visaram apenas atingir aquela que na altura era a direção do Sporting Clube Portugal. Ponto final. Eu não tenho a menor dúvida disto. Cada um desenvolve as suas teses. O que é certo é que nunca mais foi aplicado terrorismo e tivemos situações mais graves. Alexandre Godinho, tu que viveste quase na primeira pessoa, porque estavas na direção, não é? Estavas na direção que foi destituída. O que é que sente uma pessoa que estava a fazer o seu trabalho e de repente começa a cair tudo em catadupa e hoje, passado 2 anos, nós vimos, porque se na altura eu me lembro como simples adepto, em que é caso de terrorismo, porque os jogadores foram ameaçados no seu local de trabalho. Nós verificámos com imagens que treinador e alguns jogadores foram ameaçados nas suas próprias casas. Por isso, havia uma imagem, uma fotografia, que havia um grafite na porta, dentro do prédio do treinador do Benfica, a dizer, Laje vai para a rua. Por isso, isto não foi local de trabalho, isto foi a sua habitação, os seus familiares. Quer dizer, como é que vive agora uma pessoa, o Alexandre Godinho, de há 2 anos atrás, de repente, hoje em dia, quer dizer, então mas isto também não é grave? Pronto, o que é que estás a pensar neste momento? Olha, Pedro, é muito complicado digerir uma situação destas. Vamos tentar aqui pôr isto assim, compartimentar aqui um pouco. Pronto, quando eu estive na direção com o Bruno de Carvalho e os restantes colegas à data, mas depois, num segundo momento, eu e o Bruno de Carvalho, eu por estar junto com ele, acabámos por sofrer as coisas um pouco mais na pele. Ele então, nem há palavras para descrever. Olhamos agora para isto e fica aqui, agora vou falar um pouco mais por mim, fica aqui um sentimento de uma frustração e de uma incompreensão, porque nós na altura, quando as coisas aconteceram, logo nas primeiras horas e nos primeiros dias, eu recordo-me de ter uma sensação de estupefação, porque ainda estávamos nós a tentar compreender, a tentar absorver por inteiro tudo o que estava a passar, e já havia toda uma série de individualidades, desde o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro em dose menor, mas também tudo o que eram outras pessoas ligadas ao Sporting, ex-dirigentes, pessoas que comentam com regularidade nos órgãos de comunicação social, outras com outro tipo de influência, já tudo estava com uma série de juízos conclusivos a apontar o dedo ao Presidente da Direção, aos restantes elementos, que entretanto foi havendo algumas demissões em catadupa, aos restantes elementos que ficavam também a apontarem o dedo porque se mantinham ao lado do Presidente da Direção, porque apesar de tudo ainda houve ali uma coesão que se manteve em número reduzido, mas que se manteve até à data da destituição. Portanto, aquilo foram momentos complicados de digerir e de facto havia ali, eu falo por mim, volto a sublinhar, havia ali uma grande estupefação, porque de facto não compreendia como é que é possível, as coisas ainda agora estão a acontecer
e agora as pessoas já compreendem, porque se houve alguns momentos em que muita gente, infelizmente, manipulada e completamente influenciada pela torrente de difamação, todas as notícias que foram surgindo, que as pessoas ainda colocavam em dúvida, será que há aqui algum envolvimento? Agora as pessoas já felizmente, algumas, não todas infelizmente, mas algumas, já vão percebendo e conseguem fazer um exercício que é pôr-se na nossa pele na altura e o que é que se está aqui a passar? Como é que é possível que haja logo um par de horas, salvo erro, dos acontecimentos, termos pessoas, salvo erro, que era na tão influentes a meterem-se no assunto. Não, agora ia-me referir a um pequeno episódio que era, recordo-me que acho que um comentador dizer, um jornalista dizer, bem, isto ali parece a faixa de Gaza. E isto enquanto comentava as imagens, que embora, e sem prejuízo, aquilo que de facto aconteceu, mas que felizmente foi julgado, e as penas, concordo ou não com elas, saíram, e já lá podemos ir de seguida, mas eu recordo-me, isto ficou-me na memória, este comentário, isto parece a faixa de Gaza, e eu olhava para uma parte das imagens, e espero que as pessoas não me compreendam mal, e percebam, para uma parte das imagens, que era quando se filmava o chão do balneário, e via-se ali uma confusão, meias para um lado, e eu reconheci imediatamente, pelo menos em parte dessas imagens, aquilo que para algumas pessoas foi um choque de imagens, e estou-me a abstrair claramente do alarme que soava de fundo e de um pouco de fumo que se via nas imagens, mas vá lá, a imagem que estava de alguma desorganização, eu para mim olhava para aquilo e é exatamente a imagem que eu via no pós-treino, em qualquer treino normal. Isto inclusive é nos miúdos, ok, da formação, porque é assim, aquela desorganização é perfeitamente normal, aquilo tudo revirado, eles são assim, isto é mesmo assim, quem não vive no mundo do futebol tão de perto se calhar não sabe, mas posso afiançar que é assim, seja no balneário na academia, seja no balneário do estádio José Alvalade, seja no balneário de qualquer outro clube, aquela confusão faz parte de como as coisas se passam. Outra coisa é, como é óbvio, o alarme que soava e que acaba por dramatizar um pouco mais aquele cenário e tudo mais. E eu ouvia, já nessa altura, comentários como, bem, isto é pior que a faixa de Gaza. Isto como é óbvio, é um soundbite, vou-lhe chamar assim, um chavão, que reproduzido várias vezes, condiciona de que maneira a opinião pública, uma opinião pública que não sabe, por exemplo, um balneário de futebol num pós-treino é normal ter aquele aspecto revirado, desleixado, enfim. Tirando a questão lá do alarme e dos fundos, não tinha nada de mais, talvez o tal reservatório de água que aparentemente voa de um lado para o outro, pelo que foi o relato de alguns jogadores no processo, talvez pudesse ser ali o elemento fora do sítio. Mas enfim, nós vivemos ali aqueles momentos muito complicados em que fomos perfeitamente atacados e difamados e violentados nas nossas vidas profissionais, pessoais, privadas, onde fomos tidos como no caso do Bruno Carvalho, como um autêntico monstro, retratado como tudo, desde drogado, desde bem, ele teve que sobreviver às maiores agruras, e felizmente sobreviveu e continua aqui connosco bem vivo, bem forte, mas não deixa de ser agora complicado de olhar para uma situação como a que aconteceu, e eu sublinho e reitero completamente tudo o que o Alexandre Guerreiro acabou de dizer. Eu acho que aquele ataque agora ao autocarro do Sport Lisboa e Benfica deve ser repudiado e censurado a qualquer tipo. Eu acho que de facto se temos tido, e digo temos no geral, enquanto temos tido o azar daquela pedra ou pedras, não sei se foi uma, se foi duas, não tenho essa notícia, talvez o Alexandre saiba melhor que eu, mas também não interessa. Pois ninguém fala sobre o assunto. Eu vou dizer, não interessa, bastava uma, se tem de facto acertado na parte dianteira do autocarro e acertado no motorista, podíamos estar agora aqui a comentar uma tragédia autêntica, daquelas que marcam um país, marcava a Europa, marcava o mundo do futebol. Não se comentou Ficini, também foi uma pessoa que morreu e parece que não aconteceu, algo cheio de mais grave. Isso é um tema que também vai passando, infelizmente, também não vai tendo o devido relevo, e eu aí posso dizer, eu respeito. Será que se fosse hoje em dia isto era igual?
Porque eu dou um exemplo. Rui, eu não sei, o que sei, uma coisa que me custa muito ouvir enquanto sportinguista, esse título ainda não me retiraram, felizmente, enquanto sportinguista, neste momento como adepto, custa-me imenso ouvir também uma frase feita, um chavão que é sempre repetido várias vezes na comunicação social, que é o do pior dia da história do Sporting, e muitos também se referem como o pior dia do desporto em Portugal tenha sido a invasão da Academia Sporting Alcochete. E isto a mim é uma coisa que me provoca um repúdio total e provoca-me um sentimento de revolta quando temos casos precisamente como agora o Rui menciona da morte de Marcos Ficini, quando temos casos como o que aconteceu também com a morte do Rui Mendes no Jamor, quando temos outros casos complicadíssimos. O Varandim também, que caíram 2 adeptos do Sporting. Em 2010 que foram apedrejados, Sporting Benfica, e apareceram, penso que foram os Nottingham Boys que chegaram lá a apedrejar. Enfim, há toda uma série de incidentes que infelizmente têm feito parte da história do nosso futebol e do nosso desporto, e que por vezes, por variadíssimos interesses, acabam por ser desvalorizados ou acabam por ser subalternizados face a outras situações. Eu lamento, por um lado, que este tema do apedrejamento do autocarro não esteja a ser tratado com outra gravidade. Eu acho que o Alexandre assinalou na perfeição a gravidade que ele tem em termos de enquadramento jurídico. Infelizmente, felizmente não teve esse efeito, não teve outras repercussões, mas acho que tem que nos preocupar a todos, tem que nos deixar completamente alerta, porque aquilo foi gravíssimo, podia ter sido uma tragédia. Depois tivemos outros jogadores e o próprio treinador a serem violentados nas suas próprias casas e nos seus domicílios. Eu acho que isto tem que nos preocupar não só os profissionais do Benfica, para que eu já tive a oportunidade de deixar o meu lento, mas para todos como sociedade, eu acho que temos que estar preocupadíssimos com isto. Isto é uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer uma coisa destas. Isto é impensável. Se alguma coisa de grave, mesmo de gravíssima acontece, temos de imputir isto a alguém, aos comentadores. Mas, Rui, não é se alguma coisa de grave acontece. Isto já aconteceu, isto foi gravíssimo. Quer dizer, eu ponho na pele da família do Bruno Lage ou do Rafa, e quer dizer, não sei quantos deles é que têm crianças pequenas. Imaginem se chegarem à porta as mães com as filhas ou com os filhos e verem aqueles grafites, verem o estás avisado, o ficas avisado. Havia um grafite qualquer que dizia assim, uma ameaça. Era o Rafa, acho que era o Rafa ou o Pizzi. Havia um deles que tinha assim uma coisa, o que é que eles vão pensar? Vão olhar para o seu companheiro, para o jogador, acho que era o jogador, pensar, nós estamos seguros aqui, vamos continuar a viver aqui, podemos continuar a viver aqui. Quer dizer, e eu acho que não está a ser, eu acho que nestes últimos 2 anos houve toda uma preocupação da sociedade em diabolizar o Bruno de Carvalho e diabolizar coisas que o podiam atingir, e seguramente todo o contexto que podia atingir a nossa direção. Esta direção do Sporting tem cavalgado essa onda de culpabilização e de diabolização para também acomodar os seus próprios interesses e acomodar a sua própria agenda e a sua própria estratégia. Justificar essa incompetência. E agora com este ataque, que é uma coisa que eu acho que tem que preocupar a todos, enquanto sociedade, enquanto cidadãos portugueses e seres humanos, temos todos que nos preocupar com isto que aconteceu. E não ouvi um pio de Frederico Varandas, não havia um pio de Rogério Alves, e quando digo um pio, não é muito fácil dizer, isto foi lamentável. Isso é muito fácil, todos conseguimos dizer que isto foi lamentável, mas abordar, problematizar a questão e contribuir para soluções, contribuir para que isto não se volte a suceder e fazer condenações veementes e sem reservas e tratar dos temas, eu não ouvi ninguém se preocupar com isso. Que foi há pouco tempo, recentemente, vimos adeptos esfaqueados e ninguém falou nisso. Sim, vimos um... É mais urgente ligar ao Luís Chico Vieira a dizer, vimos assim um comunicado que na minha ótica também foi um comunicado um pouco político, mas muito incipiente, o que eu lamento. Portanto, isto foi a forma como nos sentimos, de facto, sentimos mas há uma coisa... Há uma mágoa. Há uma coisa que tem graça aqui para o Alexandre Godinho, que é, me está a falar aqui exatamente no podcast anterior, dizer que Frederico Varandas lhe perdoou uma dívida às claques, e que Bruno Carvalho imputou da questão dos incêndios contra o Benfica, já no mandato de Godinho Lopes.
Curiosamente, recorde da bola, Cofina... Nada. Não referiram nada. Pois. Portanto, só o jornal, o jogo é que pegou nisto. Portanto, eu começo a achar que aquela linha que diz lá no relatório de contas do Sporting, propaganda, devia dizer lá, Bernardo Ribeiro. Era um bocado mais fácil, não é? Devemos ser um bocado mais incisivos nestas questões. Eu aí, pronto, eu posso confirmar daquilo que também é público, é factual e já foi referido. Mas é vergonhoso. E eu confirmo, houve de facto esse tema que foi tratado dessa forma. Nós de facto impusemos ao grupo organizado que assumisse essa dívida, e foi assumida, e eles tanto quanto sei também o reconheceram sempre. Sim, e de facto agora, tanto quanto se sabe, e parece que também já foi reconhecido pelas partes, não estou lá, e como é sabido também agora só posso comentar do lado de fora. Foi uma das primeiras coisas que foi feitas por o Frederico Varandas, foi logo retirar esse trunfo, não é? E depois agarrar ali num conjunto de temas dentro do protocolo, em jeito de baralho de cartas, baralhar tudo e voltar ali a dar, como que parecendo que de facto havia ali uma nova exigência, mas tanto quanto também se soube e também foi público, a única coisa que foi o resultado final foi até ter-se melhorado ainda mais um pouco o protocolo, mas isto fazendo fé naquilo. Por favor, neste caso, não é? Alexandre Guerreiro. Aumentaram muito. Aliás, aumentaram muito, eram mais altas que o Bruno de Carvalho, diminuíram. Ou seja, foi uma melhorou. Eles melhoraram de facto, mesmo tendo feito aquele baralhar, houve ali algumas melhorias. Alexandre Guerreiro, o que é que achas, na tua opinião como jurídico, o que é que se poderia, para estes casos que acontecem, Alcochete não vale a pena já bater mais no ceguinho, mas nestes casos, enfim, de violência, o que é que achas que poderia demonstrar à sociedade que alguma coisa, o que é que os dirigentes poderiam fazer? Olha, em primeiro lugar, nós falamos tanto dos dirigentes e a tutela, onde é que ela está? E vamos lá ver. Pronto, era aí que eu também queria chegar. Para além dos dirigentes, também a tutela. O Alexandre Godinho tinha referido que foi emitido um comunicado, mas eu tenho aqui que corrigir este aspecto, é que nem sequer chegou a ser um comunicado. O secretário de Estado do Desporto estava num evento público e foi pressionado pelos jornalistas a preferir algumas palavras porque estava em silêncio já há quase uma semana. E alguém queria saber o que é que a tutela tem para dizer sobre isto. E saiu aquele chavão, aquela banalidade absoluta. Ou seja, antes de mais é preciso ter uma tutela à altura. Começa por aí. O que é que isto quer dizer? Uma tutela que desde logo tenha uma declaração no sentido de repudiar veementemente este tipo de acontecimentos e depois uma mesma tutela que não se limita apenas a expressar verbalmente a sua condenação, mas que apresente soluções. Ora, quando temos atualmente um secretário de Estado do Desporto que até para manifestar o seu estado de espírito sobre este incidente pessoal, o que for, já foi tirado tudo a ferros, nós não podemos esperar nada. Ou seja, este secretário de Estado, sinceramente, não tem perfil para poder lidar com o fenómeno desportivo, não faz ideia. Isto é o tipo de secretário de Estado que está habituado ao mundo, lá está, dos croquetes e dos cocktails. Isto sim é ser secretário de Estado do Desporto. Aí ver o jogo com camarote, apertar a mão ali ao Presidente da Federação, ver uns jogos da seleção, se calhar conhecer o selecionador nacional e está visto. Não é para isto que serve um secretário de Estado. O secretário de Estado tem desde logo de saber reconhecer, de conhecer a área. Ou seja, se nós vamos buscar um tecnocrata que está habituado a ver jogos pela televisão e que não conhece minimamente o mundo desportivo e muito menos conhece a realidade no terreno, não vale a pena porque vamos ter ali um fantoche apenas com algumas declarações para entreter o público durante o mandato. Temos de ter alguém que conheça, portanto, o terreno, alguém que consiga manter, ser também um homem de confiança para as forças de segurança, que são quem tem de gerir este tipo de fenómenos no terreno, e depois tem, acima de tudo, de ter ideias. Porque isto de vir manter, lá está, desde Alcochete, desde o caso do Desportivo das Aves, o caso da invasão do centro de treinos dos árbitros, este caso do Benfica, nós não vimos que mudasse rigorosamente nada. Aliás, mudou uma coisa, foi criada uma nova comissão, uma nova autoridade para o combate à violência no desporto. Portanto, e isto não é nada. Portanto, não há uma proposta legislativa, não há nenhuma medida de verdadeiro apoio que seja dada às forças de segurança e, acima de tudo,
não há qualquer tipo de, se não querem punir os dirigentes pela passividade que manifestem na gestão dos grupos organizados de adeptos, então ao menos que lhes criem qualquer tipo de incentivo, porque talvez através do incentivo eles consigam lá chegar. Portanto, e nós não vemos nada. Eu acho que começa por aqui. A tutela é quem realmente representa o Estado, porque os dirigentes, em parte, são responsáveis, mas em parte não são responsáveis. Os dirigentes, até uma certa medida, conseguem controlar, entre aspas, os grupos organizados de adeptos. Mas o quê? À base destes incentivos ou até mesmo de punições que possam ser dadas. Aquele caso que vocês referiram de vamos imputar este incidente a um grupo organizado de adeptos do Sporting, porque efetivamente são responsáveis, é uma forma de da próxima vez pensarem 2 ou 3 vezes sobre o tipo de atitudes que vão ter em campo e no estádio, onde quer que seja. Portanto, esta responsabilidade em parte é residual, mas em parte não é. E onde é que não é? No reconhecimento de facto que fazem dos grupos organizados de adeptos e no tipo de incentivos que lhes prestam, mesmo quando eles têm condutas que mancham quer a reputação do próprio grupo, quer também a reputação do clube, porque quando se fala dos vários GOAs, seja de que clube for, nós não falamos só de um grupo isolado, independente e autónomo, independentemente de terem as suas lideranças. Automaticamente aquilo é associado a um clube, e se é associado a um clube, o dirigente é que acaba por dar a cara. Aliás, tanto assim é que no caso de Alcochete, a primeira coisa que fizeram no imediato foi logo associar à direção, mesmo que a direção não tenha nada a ver. Quando acontece alguma coisa relacionada com qualquer outro clube, também tem de ser associada à direção. E isso muitas vezes acontece. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que antes de nós falarmos da realidade dos clubes, porque a realidade dos clubes é muito importante, mas há aqui outra coisa também importante a reter. Os adeptos, na sua generalidade, seja de que clube for, não têm autocrítica, não pressionam os dirigentes a agir de forma moralmente correta. O que interessa é ganhar, dê por onde der. E depois há uma outra ala, um outro grupo de adeptos que não basta ganhar, é preciso humilhar o adversário, seja dentro de campo ou seja fora, e isso inclui muitas vezes atitudes hostis para com os adversários. Portanto, se nós esperamos que os adeptos façam e queiram impor de alguma forma a justiça nos respectivos clubes, nós não vamos lá chegar. Portanto, quem é que pode verdadeiramente pressionar? As autoridades federativas, Federação e Liga, através dos respectivos conselhos de disciplina, e em grande parte o poder político, que é quem aprova as leis, quem acaba por descentralizar e desconcentrar os poderes que tem muitas vezes nas ligas e nas federações. Portanto, parte acima de tudo disso. Este secretário de Estado, com todo o respeito que posso ter pela pessoa, porque a título pessoal não tenho nada contra a pessoa, mas a título profissional e executivo, por amor de Deus, nós merecemos muito melhor. Não, e depois outra coisa... Diz, desculpa, Alexandre. Deixa-me só completar uma coisa que o Alexandre está a dizer, porque encaixa na perfeição aqui. Alexandre, falaste agora na tutela, e só dar nota para concordar contigo e completar neste aspecto. Nós, durante o nosso mandato, foram variadíssimas as incursões que nós levámos junto do governo, reuniões com os grupos parlamentares, toda uma série de iniciativas, e que bateram sempre nesta resposta fantástica que nos choca, mas que encaixa na perfeição no que tu acabaste de dizer, que foi sempre esta: não, futebol tem que se autorregular, nós não nos vamos meter nisso, não nos queremos meter nisto. E quer dizer, e os episódios sucedem-se que demonstram precisamente o contrário, que demonstram precisamente que o futebol, este futebol pelo menos, este futebol não tem capacidade, pelo menos na totalidade, claramente não tem capacidade para se autorregular. Isto acho que está à vista de todas as pessoas, claramente precisa de uma intervenção da tutela, que não está a ter. E eu, de facto, é que foram variedíssimas vezes com o Bruno Carvalho e comitivas que nós levávamos com outros dirigentes e outros colegas, e que receberam com mais floreado aqui, menos floreado político daqui e de lá, com mais formalidade e menos formalidade, ia sempre parar este tipo de resposta. E a mim choca-me, e chega à conclusão que, de facto, o poder político aqui não quer tocar, porque isto é, como se diz até na gíria política, é uma bola que queima, e eles não querem tocar nesta bola que está a queimar. De certa forma tocaram quando foi para imputar culpas a uma pessoa inocente, não é? Quando foi para humilharem uma pessoa inocente, de certa forma lembraram-se, deixa lá. Essa é a parte que merece reflexão por parte de toda a gente. Eu acho que muita gente ainda não percebeu que aconteceu isto desta forma a uma pessoa, e eu posso testemunhar por sofrer na pele indiretamente logo ali ao lado, pode acontecer a qualquer um de nós. Exatamente. Eu acho que muita gente, por este Portugal fora, não tem ainda essa noção. Não tem. Fruto também, lá está, das rivalidades, que deviam ser rivalidades, mas muitas vezes já começam a assumir outros extremos que são de lamentar, enfim,
deviam ser sãs rivalidades, mas não são, assumem outros extremos, mas isto não deveria deixar as pessoas sem noção e sem visibilidade de perceberem que o que aconteceu não pode acontecer. Não pode. Deixem-me só fazer aqui um acrescento, ainda uma outra parte da responsabilidade. Está relacionada claramente com os tribunais. Eu não quero ter um tribunal que conhece perfeitamente bem a lei e que sabe muito bem o que é a lei e está preocupado com aqueles aspectos teóricos que muitas vezes são importantes para determinar a responsabilidade criminal de quem participa nestes fenómenos. Eu quero esse tribunal, mas não basta com isso. Eu preciso também de um tribunal que conheça a realidade no terreno. E o que é que acontece aqui? Vocês falavam há pouco do caso do Marco Ficini. O caso do Marco Ficini acaba por ser curioso. Porque é que nós ainda estamos a falar de Marco Ficini e porque é que o alegado homicida, nós temos de tratar assim de Marco Ficini, neste momento está em liberdade? Por um motivo muito simples. Porque o procurador, em vez de ter proposto a especial complexidade do processo, porque o Código de Processo Penal diz pode haver vários motivos que podem justificar a especial complexidade do processo, mas dá um exemplo objetivo de que é o número considerável de arguidos. Aqui nós são 21 arguidos se não estou em erro. Ou seja, era mais do que uma causa para ser considerado e ser assumida a especial complexidade do processo. O que é que isso quer dizer na prática? Que os prazos de prisão preventiva aumentavam consideravelmente. Isto permitia com que o alegado homicida de Marco Ficini estivesse ainda mais tempo em prisão preventiva. O que é que aconteceu? O procurador não fez esse pedido de especial complexidade do processo. Não faço ideia porquê. Mas deveria tê-lo feito. O processo começou a empatar todo exatamente aqui. O que é que acontece? Houve um processo com tantos arguidos que se prolongou na fase de inquérito e já teve uma acusação já um pouco em cima do joelho para não ultrapassar os prazos de prisão preventiva do visado, e quando finalmente acaba por ser deduzida a acusação, o que é que acontece? Foi feito um pedido de abertura de instrução. Ora, isto é uma fase facultativa do processo. Prolonga mais um pouco a prisão preventiva, mas o que é certo é que com tantos arguidos e com tantas diligências para realizar, o prazo de prisão preventiva ia ser ultrapassado e então ele teve de ser restituído à liberdade porque não podia permanecer mais em prisão preventiva. A partir daí foi um efeito bola de neve, porque quando é concluída a fase instrutória, o processo é distribuído a um coletivo para julgamento e aquilo que o coletivo faz é organizar, agendar todas as audiências relacionadas com o julgamento de Marco Ficini, mas em função da disponibilidade e da prioridade. Se nós não temos arguidos presos preventivamente, então o julgamento deixa de ser prioritário. Automaticamente, o primeiro coletivo tinha outros 7 julgamentos pelo meio, teve de assumir este como o menos importante por isso. Portanto, mas tudo começou com o procurador. E porquê é que o procurador terá feito isto? Isto vai ao encontro do que eu iria dizer, do que eu disse inicialmente. São ou procuradores ou juízes que não fazem a mínima noção daquilo que é o mundo do desporto, do que é o mundo do futebol e a complexidade que estes fenómenos revestem. Mas aqui, atenção, temos uma pessoa, tirando as cores, temos uma pessoa que atropelou deliberadamente outra e que comprovadamente se passou o carro 3 vezes, pronto, pelo menos é o que se fala. Vamos ver se não temos um volte-face nisso. Exatamente, era isso que eu queria perguntar, quer dizer, temos comprovadamente o carro, sabemos qual foi o carro, sabemos quem é que o ia conduzir e está cá fora. Mas temos outros 20 arguidos envolvidos no processo com um conjunto de especificidades que cada um deles tem, com um grau de participação em toda a rixa envolvente e do qual acabou por sair esse homicídio. Esse homicídio é visto apenas, entre aspas, como um pormenor de uma rixa que envolveu dois grupos de elementos de clubes diferentes, cada um no seu diferente contexto. Isto é o suficiente para tornar este processo extremamente complexo. E daí eu não consegui compreender porque é que o juiz de instrução criminal responsável na altura pelo processo, titular do processo, na altura não acabou por fazer esse pedido. Isso é logo a primeira coisa. Tenho 21 arguidos, especial complexidade do processo. O Código de Processo Penal diz isto sem margem para dúvidas e teria sido aceito. Não havia qualquer tipo de problema. Portanto, por que motivo é que não o fez? Não faço ideia, mas se calhar
convinha perceber se é por uma questão de incompetência, se é por outro motivo, não faço ideia. Isto não se justifica. Agora, ele pode voltar a cometer o crime, não é? Uma das coisas das pessoas ficarem em prisão preventiva é para não haver uma repetição de crime. Continuação da atividade criminosa. Aqui neste caso concreto, por mais que o tribunal entenda que ele corra o risco de cometer o crime, o tribunal não pode fazer nada, tem de o manter livre. Tem de o manter em liberdade, não pode continuar a manter. E, portanto, ainda que nós saibamos que houve alguém que morreu fruto de um atropelamento, aquilo que está agora a ser decidido, e eu ouvi a intervenção do mandatário deste, que é ao volante e que esteve preso preventivamente, e parece que poderão existir algumas dúvidas, pelo menos no coletivo, sobre se houve intenção de atropelar ou não. Essa dúvida está neste momento em cima da mesa. Sabem qual é a diferença? É entre nós falarmos de um homicídio doloso, que pode ir qualificado, que pode ir até 25 anos de prisão, ou falarmos de um homicídio negligente, que pode ir até 5 anos com pena suspensa. Estão a ver a grande diferença. Também podem estar à procura de provas de autoria moral do Bruno de Carvalho. Pois, se calhar alguém vai não, se a procuradora fosse outra, talvez nós tivéssemos esse coelho tirado da cartola. Agora aqui duvido que venha a ser argumento. Prova telepática. Alexandre Godinho, vocês viveram este caso de perto, não é? Porque isto foi na vossa direção. O que é que procuraram, sei lá, o que é que fizeram nessa altura, nesse momento? Bem, primeiro assistimos um pouco incrédulos à primeira reação, a uma das primeiras reações do Luís Filipe Vieira, que teve, independentemente de outras considerações, teve ali umas tiradas que estamos a falar de pessoas, seres humanos, aquelas tiradas do que é que estavam a fazer às 3 da manhã, e o Alexandre descreveu aqui que houve uma rixa, e isso é factual e é público, é sabido, mas quer dizer, ele disse ali umas considerações que não, de facto não consigo perceber. É que eles estavam ali àquela hora, porque acho que não caiu bem ninguém. Eu acho que, bem, eu não me recordo agora em detalhe, creio que tivemos algumas posições manifestadas publicamente, mediante alguns comunicados que penso que fizemos, e depois algumas intervenções. O próprio Bruno de Carvalho teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema, e, como é óbvio, mais uma vez pedimos às autoridades, mas isto, em todos estes incidentes foram várias as vezes temos a oportunidade de pedir às autoridades uma maior intervenção, uma maior preocupação, a tutela ser chamada de facto a tomar outro tipo de atitude perante todos estes temas. Infelizmente, e até a própria sucessão de eventos mostra que nem sempre com sucesso, ou quase nunca com sucesso, porque de facto não houve esse tipo de intervenção que se desejava, e não se conseguiu evitar que novos episódios viessem a acontecer. Vimos também com especial preocupação e com alguma a família de Marco Ficini. Houve algumas entrevistas, houve algumas pronúncias públicas que se percebeu que eram pessoas que estavam preocupadas, e inclusive, eu agora não me recordo, o Alexandre há pouco dizia que falou na saída, porque de facto processualmente não era possível manter o arguido, mas eu acho que até inclusive no início do processo houve uma fase com uma detenção e com uma posterior libertação, e depois novamente uma prisão. Não sei se estou certo, Alexandre. Tenho aqui... Já não me recordo, já não me recordo dessa fase inicial. Eu lembro de inclusive haver uma manifestação por parte da família, penso que era até o irmão do Marco Ficini, extremamente preocupado, porque até houve assim algumas ameaças veiculadas, não sei se por mensagens ou por redes sociais ou qualquer coisa, e a própria família não percebia a forma como, enfim, as coisas como se processam na nossa justiça, não é? E se calhar nem sempre a melhor imagem é passada lá para fora, e é uma pena, mas foi o que acabou. Tocou num ponto. Eu lembro que vocês na altura tinham pedido para convidar um Luís Vieira para a tribuna, não foi? E ele rejeitou. Isso não... Penso que foi na altura. Isto tudo antecedeu, foi ou na véspera de um derby ou 2 dias antes de um derby, não me falha a memória. Foi depois do assassinato que ele rejeitou e veio dizer o que fazia lá ele àquela hora. Porque como é que isto não é visto, não é mal visto? Porquê? Não, isto foi extremamente mal visto. Isto que eu disse há pouco.
caiu super mal. Mas em Portugal inteiro, na comunicação social, parece que não... Uma das coisas que eu agora ainda bem essa referência até foi útil, porque uma das coisas agora recordo que o Bruno de Carvalho na altura fez, foi em conjunto com esse convite, também convidou o próprio Luís Filipe Vieira de alguma forma se demarcar e condenar aquilo que tinha acontecido e dessa forma contribuir para contribuir para uma pacificação e tudo mais. E é nessa medida que se dá essa tal recusa. E eu acho que depois também foi um cavalgar político essas declarações, que acho que foi no fim do jogo, se não estou em erro, já foram também um lançar uma cortina de fumo, porque de facto houve esse convite, isso é verdade, eu confirmo, esse convite foi público, e eu penso que ele, ao que soubemos na altura, terá visto o jogo no balneário, algo assim do género, penso que foi algo assim do género, já não, o jogo, não tenho a certeza se empatámos ou se perdemos esse jogo em casa. Mas recordo que o resultado não nos foi favorável. O resultado não nos foi nada favorável. Penso que tínhamos empatado, mas de facto é um bocado caricato, não é? Porque uma pessoa diz isso, pá, uns dizem é chato e são... Os outros falam de um assassinato, não é? Uma pessoa que morreu, tem família preocupada. O que fazia lá ela àquela hora? Um presidente de uma instituição... Isto pode acontecer num país? Não devia. Eu gosto de separar bem estas águas e o Alexandre sabe disso. O Alexandre é um adepto do Sport Lisboa e Benfica, é um rival, que é uma coisa perfeitamente normal, natural, faz parte da vida. Eu gosto de distinguir muito bem aquilo que é a entidade e a instituição, que é um rival e que eu respeito e que não tem problema nenhum, do seu presente atual, que é uma pessoa que a mim me causa as maiores dúvidas e as maiores desconfianças e que está envolvida em demasiados temas, todos eles que provocam... São muitos casos, não é? E principalmente violência, todos os casos de violência são de facto desses adeptos contra os mesmos adeptos. Isso, há muito caso aqui. Alexandre Guerreiro, como é que tu vês esta situação toda também de serem tantos casos ligados ao Benfica de violência, propriamente dito? Não é um exclusivo. Sim. Nos últimos anos tem sido quase um exclusivo. Mas nestes últimos tempos, as duas agressões a adeptos do Sporting, a pedrada no autocarro, quer dizer, são tantos casos, quer dizer, já aconteceu uma pandemia pelo país e isto continua a acontecer também. Por exemplo, se nós olharmos bem para os antecedentes que temos, e eu não estou aqui a querer reduzir, ou de alguma forma a relativizar as coisas, porque não há como relativizar, e já vou entrar nesse aspecto, mas, por exemplo, relativamente aos jogadores, nós todos não estamos esquecidos de nomes como Paulo Assunção, Costinha, Adriano, portanto, refiro só isso e procurem os eventos que ocorreram aqui há 10, 12, 14, 15 anos. Portanto, não é um exclusivo, mas nos últimos anos tem sido, a meu ver, aquilo que tem acontecido relacionado com o Benfica, e não adianta nós escondermos as coisas, mas eu ouvi, por exemplo, ouvi ou li em algum lado que alguns comentadores teriam insinuado que aquele ataque cometido contra o autocarro do Benfica teria sido perpetrado por adeptos ou simpatizantes do Sporting. Exatamente. Isto só não é hilariante porque é uma tragédia ao mesmo tempo, é uma tragédia que podia ter acontecido e não deixa nunca de ser uma tragédia. A desvalorização da situação e a tentativa de desvio de responsabilidades, a meu ver, isto é digno de apanhados. Estas pessoas nunca na vida poderiam estar aptas para fazer um comentário relacionado sobre o que quer que fosse numa televisão portuguesa, porque como o Alexandre Godinho disse no início muito bem, estas coisas depois são ditas de forma leviana, vão-se repetindo e isto influencia claramente a opinião pública. Seja sobre que aspecto for, estas pessoas são irresponsáveis e são ao mesmo tempo responsáveis pelo nível de radicalização dos destinatários. E depois nós vemos este tipo de posturas mais acesas, eu quero dizer acesas, e estou aqui a recorrer a um eufemismo, e depois perguntamos, então, mas quem é responsável? Bem, também são estes comentadores, que foram sportinguistas, por amor de Deus. Na questão dos esfaqueamentos, dos 2 esfaqueamentos que vocês estavam agora aqui a dizer em ocasiões diferentes. Eu recordo-me que uma das publicações que eu fiz logo no Twitter foi inclusivamente a perguntar o que faziam ali àquela hora de uma forma diferente. Por um motivo simples. Porque eu vi esta notícia dada pelos órgãos de comunicação social e estava dito assim, um adepto do Sporting foi esfaqueado, 2 adeptos do Sporting foram agredidos por adeptos do Benfica.
e depois não tem mais nenhum texto a acompanhar, publicam 2 vídeos amadores em que não se vêem elementos de identificação do clube, e eu pergunto, bem, mas isto foi do quê? Para já, como é que sabem que foram adeptos do Benfica e porquê que os outros têm do Sporting é relevante? Não sou eu que tenho de estar a fazer esse entendimento gratuitamente. Quem dá a notícia é que tem de acrescentar estes elementos para esclarecer o público. Mas como se isso não bastasse, é muito importante também que estes jornais depois de alguma forma digam quais são os elementos que têm para conseguir saber que os adeptos foram vendidos, por exemplo, não houve uma combinação. Porque podia ser, de alguma forma, dois grupos de adeptos distintos ter organizado ou ter emboscado um dos outros, como aconteceu no caso do Marco Ficci, e nós não sabemos nada. Portanto, isto só para esclarecer as pessoas que na altura ficaram indignadas comigo, porque eu, inclusivamente o Francisco Marques do Porto também, que aproveitou-se daquilo em benefício próprio do próprio clube, para tentar insinuar que eu estaria a desvalorizar aquilo, que é perfeitamente falso. Agora, se eu não tenho informação, eu quero ver questões respondidas para perceber o que é que efetivamente se passou. E a partir do momento em que soube o que é que se passou, porque me disseram o que é que se passou, infelizmente por forma não oficial, mas eu soube o que é que se passou, então sem sombra de dúvida que isto é para repudiar agora. E não podes dizer aqui. O quê? Quem foi a fonte? O que se passou, sim. O que se passou foram realmente adeptos do Benfica, que, ligados ao Benfica, que sabem perfeitamente que aquele local onde decorreram pelo menos o primeiro incidente, que era um local de encontro de sportinguistas, não se celebrava aniversário do diretivo, nem se celebrava nada, mas é um local, ponto de encontro de sportinguistas, e propositadamente passaram por lá numa espécie de perspectiva de, bem, nós somos 15, vamos ver o que é que apanhamos. Foram um pouco à caça e descobriram aquelas pessoas que estavam no lugar errado à hora errada. Portanto, foi isto que se passou no primeiro incidente. E diz-me uma coisa, se tu sabes, porque é que as autoridades não sabem e não podem fazer alguma coisa? As autoridades não sabem porque, desde logo, de acordo com aquilo que foi dito pelas notícias, partindo do princípio que aquilo é verdade, que ninguém terá identificado qualquer elemento relacionado aos adeptos do Benfica. Depois, por um motivo muito importante, é que os grupos organizados de adeptos do Benfica não estão legalizados. E vamos recuar outra vez ao início da conversa. Eu hoje posso ser adepto de um desses grupos, amanhã posso deixar de ser e depois de amanhã posso voltar a ser, ou seja, não se sabe bem com que tipo de estrutura é que se está a lidar, e depois há pessoas que podem efetivamente integrar o grupo e podem fazer aquele tipo de atos ou para impressionar outros do mesmo grupo, ou para impressionar terceiros que não tenham nada a ver com o grupo. Ou seja, é extremamente difícil para as autoridades trabalharem com os grupos organizados de adeptos do Benfica e depois com os ultras, mas já desligados desta esfera. Como sabem, os ultras, por regra, pelo menos uma boa parte deles, não integra qualquer grupo organizado de adeptos, porque faz parte da sua própria identidade, que é o nunca serem associados a nada, nem serem reconhecidos para poderem cometer os seus atos. Mas os do Benfica acabam por ser particularmente difíceis por isso, porque não se sabe, para já, quem é que lidera, quem é que coordena efetivamente, quem é que dirige e depois quem é que compõe o grupo. Daí haver a necessidade de fazer essa identificação destes adeptos, desde logo o registro do grupo organizado de adeptos por parte dos clubes e depois a identificação dos seus membros, para se saber se isto é um fenómeno que acontece, por exemplo, este esfaqueamento, mas foi por elementos que são mesmo dos non-name boys, ou é por pessoas que são dos non-name boys quando calha ou conhecem alguém dos non-name boys. Isto é importante até para os non-name boys, porque se não for ninguém ligado à estrutura deles ou um membro deles, eles estão neste momento a pagar por uma coisa que não fizeram ou com a qual não deveriam aprovar. Portanto, isto beneficia toda a gente, beneficia os adeptos, tem mais segurança, beneficia os clubes que sabem quem é que tem, beneficia as forças de segurança e beneficia os grupos organizados de adeptos, que estão ali supostamente para apoiar. Ok, já estamos numa hora e a conversa é sempre longa e isto é com mais cerejas, nós ficaríamos aqui horas e horas a debater. Foi um gosto enorme ter o Alexandre Godinho, que já não via já há algum tempo e fico... Pedro, antes de lançar isto para o fim, deixa-me só dizer uma coisa que não foi dita há pouco, que tem a ver com o protocolo de Lisboa, porque é uma coisa que sempre acusaram e eu vi poucas vezes isso corrigido, ou pelo menos bem delineado na opinião pública, que é o facto de quando se deram os incidentes em Alcochete, muitas vezes disseram, não houve uma reação pronta, não houve nada, isso já agora é perfeitamente falso. Ia ser a minha última pergunta, engraçado, tivemos empatia, mas força. É que de facto houve essa reação, que foi logo de forma preventiva, houve uma suspensão total daquilo que era o protocolo e daquilo que eram as regras que estavam em vigor.
E isso foi logo na altura, inclusive, objeto de comunicado, que até foi para o site, não sei se ainda lá estará ou não, porque hoje em dia tudo o que está relacionado connosco, muitas coisas já têm sido objeto de censura nos meios do clube e às vezes desaparecem, mas foi isso que foi feito, foi comunicado. Depois mais tarde, veio, até logo no tempo da comissão de gestão, foi logo reintegrado, houve logo até uma conferência de imprensa com os líderes das claques e dos grupos e acho que foi logo reposto, mas na altura nós fizemos isso e concomitantemente também lançámos um comunicado com uma série de atos. Pontos e medidas, não foi? De medidas de segurança, de averiguação, de ver o que é que eventualmente estava mal e teria que se corrigir. Portanto, temos essas questões que, se tudo correr bem, ainda podem ser verificadas, penso eu, no site do clube, se não tiverem sido retiradas, porque de facto esta direção, e só para terminar, apregoou muito a união, mas aquilo que fez foi como? A união Benfica. Pois, isto de facto o nosso clube não tem sido sujeito aqui a nenhuma união e é uma coisa que faz falta. Espero que para o futuro essa união comece a ser realmente levada a cabo e que seja, inclusive, até já agora não só se fala nas contestações que há à direção, vai-se falando em candidaturas, algumas já foram assumidas, aliás, temos um nosso bom conhecido, pelo menos de mim e do Pedro, que já assumiu, embora lá mais para a frente, pelo que pude perceber, já assumiu a sua candidatura. Eu acho é que além disso, tem que se também assumir essa união, portanto, temos todos de falar em união e acho que essa união passa por de facto unirmos todos, passa por eventualmente, eu e o Bruno temos falado nisso e não escondemos a ninguém, fazer justiça àquilo que foi uma enorme injustiça, que também já falámos aqui hoje, embora de forma esporádica, que foi a nossa expulsão, e permitir que de facto haja eleições livres no clube no futuro, porque isso é uma coisa que deve ser deixada para os sócios. Mas acho que é uma coisa que pode ser assumida de forma mais do que assumirmos desde já candidaturas, ou é assumirmos, se calhar, frontalmente, sem medos, que se é para unir o clube, vamos mesmo unir o clube e depois vamos deixar os sócios de facto mostrarem aquilo que querem, que infelizmente não se tem deixado os sócios. Aliás, esta mesa da Assembleia Geral tem sido pródiga em recusar tudo aquilo que os sócios, e isto não tem a ver comigo ou com o Bruno. Também já falámos aqui, com o Alexandre Guerreiro, nomeadamente. Isto nem tem a ver especificamente comigo ou com o Bruno. Esta mesa da Assembleia Geral tem sido pródiga em não dar a voz aos sócios, em não dar a palavra aos sócios, o que é de lamentar. Portanto, eu acho que devia caminhar para aí, caminhar para de facto unirmos a família, e unir a família é de facto termos toda a família a discutir lá na nossa casa, nas assembleias, e depois discutirmos ideias e projetos mais do que pessoas, e com isto não estou a fazer nenhuma crítica por exemplo, ao Nuno Sousa que acabei de falar, estou simplesmente a dizer que vamos discutir projetos e vamos discutir ideias, vamos discuti-las todos e vamos assumir isso. E depois decidam qual é o melhor. E depois decidir qual é o melhor. E depois, como é óbvio, em eleições livres e democráticas, é óbvio que não estou à espera, e agora estou a partir de um pressuposto muito mais à frente, porque nós concorremos numas eleições passadas, mas que não tivemos essa oportunidade, foi-nos impedido. Como é óbvio, eu não vou apelar ao voto, eu partindo desse pressuposto, não vou apelar ao voto do Nuno Sousa, como o Nuno Sousa não vai apelar ao voto em mim, mas isso faz parte daquilo que são eleições, faz parte daquilo que é democracia, e isso é salutar e é assim. Mas vais-te candidatar? Não, estava a fazer aqui um exercício, Não, tínhamos aqui um exclusivo. Um exercício de raciocínio. Mas acho que, ou seja, isto pegando, usei aqui o exemplo do Nuno Sousa, porque pronto, vá lá, coitado no sentido dele ter sido objeto deste raciocínio, porque ele foi o que já se deu a conhecer em termos de uma possível candidatura. Mas aí só deixar claro, porque imagino que outras vão aparecer, ou algumas, se calhar, um pouco tímidas, nas entrelinhas estão para aparecer ou não, mas depois não aparecem. Se fosses convidado, participavas em mais alguma candidatura? Nunca escondi que, se essa oportunidade surgir, e o Bruno Carvalho já o referiu,
tinha muito gosto em voltar a pegar no projeto que foi infelizmente interrompido da forma que todos podemos observar. Mesmo sem Bruno Carvalho, porque o Bruno Carvalho, pronto, também não pode. Bem, eu neste momento também não posso. Também não é? Tu também não. E isso leva-me à nota que eu estava a dizer, que é, Exato. Acho que neste momento era muito mais importante procedermos à verdadeira unificação, que não vou ser hipócrita, passa necessariamente por fazer justiça, e nesta parte que me toca a mim e ao Bruno Carvalho, era reincluir-nos, mas quero com isto incluir verdadeiramente toda a família sportingista, porque não se tem assistido a isto, e tivemos uns órgãos sociais que pautaram o seu programa e a sua estratégia, a sua grande bandeira, por unir o Sporting, e não é só as claques, que hoje falamos aqui das claques e dos grupos organizados de adeptos, que sofreram na pele essa desunião, quer dizer, tivemos as famílias que foram aos jogos de futebol no estádio a terem que se descalçar à entrada, tivemos toda uma série uma sucessão de eventos, uma sucessão de posições que não tem nada a ver com unir o Sporting. Toda uma série de lavar também de roupa suja, com questões, como logo no início deste mandato de auditoria que houve, que veio cá para fora, quer dizer, trouxe um raio-x do clube, que devia ser interno, que na verdade até foi trazer uma série de informações que para mim, isso sim é um crime lesa Sporting, para os nossos rivais que não deviam ter acesso a elas. Enfim, eu acho que temos que trabalhar, e por isso era esse o apelo que eu estava a fazer, era trabalhar para uma verdadeira união, uma união verdadeira, franca, não hipócrita e não escondida atrás de outras intenções, e depois sim, os sócios é que sabem, não é? Ou seja, neste momento, e respondendo sem qualquer tipo de preconceitos à tua pergunta, Pedro, nem é uma questão, interessa muito mais neste momento repor aqui alguma justiça, que neste momento ainda não se fez e peca por tardia para se fazer, e depois sim podemos partir para outro tipo de discussões e de intenções. O Alexandre Guerreiro também já mencionou aqui que de facto foi injusto. Já vamos longe, já estamos aqui a receber mensagens. Pedro, antes só mesmo aqui de fechares, já agora estamos a falar deste tema, pergunta que é o Alexandre Godinho: como é que vocês estão a planear, vamos para a AG para reverter as expulsões, ou como foram baseadas em pressupostos ilegais? O Alexandre Guerreiro já explicou aqui que iria ser complicado, certo, Alexandre Guerreiro? Sim. É complicado porque depende de um conjunto de fatores, mas não é impossível. Mas depende de um conjunto de variáveis estarem verificadas, e isso por si só, a partir do momento em que os fatores não dependem todos de quem solicita, de quem requer ou de quem tem intenção de obter um determinado resultado, algo que não depende de nós torna essa causa automaticamente difícil, mas não é uma causa impossível, todo. Eu respondendo ao Rui e também um pouco ao Pedro, para ser muito franco, esse é o tema que me preocupa neste momento, que é de facto, eu sinto que há aqui uma ausência gritante de reposição de justiça, que ainda não foi feita, porque mais do que se Alcochete esteve na base, as violações estatutárias, etc., é preciso compreender uma coisa que isto as pessoas não compreenderam, ou se calhar não compreenderam cabalmente, é que nós fomos sujeitos, pelo menos, e agora até me vou abstrair um pouco isto teve uma sucessão de 3 Assembleias Gerais, uma primeira destitutiva, e agora até me vou concentrar mais na Assembleia de Suspensão e na Assembleia de Expulsão. Portanto, a Assembleia em que se apreciou o nosso recurso das penas disciplinares de suspensão e a Assembleia que apreciou o nosso recurso das penas disciplinares de expulsão. As pessoas não têm a real noção de como essas 2 Assembleias, e a destitutiva também, mas agora vou-me abstrair dela, foram totalmente ilegais. Foram ilegais na sua gênese, nos pressupostos que tiveram na sua convocação e deram lugar a que as mesmas se realizassem, e a sua realização, todas as formalidades ouçam, eu vou só dar este exemplo paradigmático, devia chocar toda a gente e não percebo como é que não choca. Nós fomos para um julgamento, entre aspas, não é? Mas isto é um julgamento, aquela Assembleia foi um julgamento, e fomos para um julgamento em que as urnas abriram no início do julgamento, ou seja, o juiz começou a ler a sentença antes sequer de julgar. É verdade. Não sei se me faço entender. Ok, estou aqui a recorrer a esta metáfora, o Alexandre se me corrija se eu estiver errado, não estou a querer ser demasiado jurídico aqui, quero só que as pessoas percebam a ideia. Portanto, a partir deste momento, se as pessoas perceberem que isto é grave, foi muito grave, e quiserem repor a justiça, e repor a justiça é dar a oportunidade de
estes dois, pelo menos estes dois falam para mim e pelo Bruno Carvalho, agora finalmente podermos defender-nos, que nunca o pudermos fazer, acho que é correto e acho que era bonito, acho que era tentarmos de alguma forma corrigir este passado, quem nada beneficia ou não o bom nome do Sporting Clube de Portugal. Portanto, se assim os sócios assim o quiserem, claro que sim, eu tenho todo o interesse nisso, e o Bruno Carvalho também creio que terá. Mas tem que partir dos sócios, essencialmente tem que partir dos sócios. Tem que perceber de facto esta grave injustiça e ilegalidade, ou seja, não é só um sentimento de injustiça que pode ser pessoal meu e do Bruno Carvalho. Houve de facto aqui uma ilegalidade gritante, e eu só dei este exemplo das urnas, que acho que é fácil das pessoas entenderem. Houve muitos mais. Elas foram repletas de ilegalidades. Mas acho que este exemplo das urnas serve para demonstrar um pouco. Ok. Agradeço desde já, eu também sou contra, e fui contra as expulsões e sou contra as expulsões. Agradeço desde já ao Alexandre Guerreiro pela sua disponibilidade e que já está, digamos, a repetir aqui no nosso podcast, e é um prazer enorme ter o Alexandre Guerreiro. Alexandre Godinho, foi a primeira vez, espero que não seja a última também. Muito obrigado pela tua presença e pelas tuas palavras. E resta-me desejar para todos vocês. Um abraço a todos. Um abraço também para vocês. Falar os vossos ouvintes e continuação do bom trabalho. Obrigado. Tudo bom.